eles não falam aqui com que autoridade dizes tu estas coisas, ou quem te deu autoridade para dizer estas coisas, mas eles contestam que autoridade o Senhor tinha para fazer estas coisas, porque ele não só entrava no templo e expulsava os mercadores do templo, como nós vimos nos versículos anteriores, em Marcos 11, versículo 15. Mas ele também fazia o cego enxergar, como nós vimos no capítulo 10, ele fazia o aleijado andar, ele fazia a figueira secar aqui no próprio capítulo 11, ele era capaz de ordenar as ondas para que parassem, ele curava o leproso, ele fazia tantas coisas e a questão era o seguinte: expulsava demônios. Com que autoridade você faz isso? Eles perguntam. Eles não estão contestando o que ele dizia, mas o que ele fazia. Porque a origem do seu poder e autoridade poderiam ser duas. Uma de Deus, vindo de Deus. Outra vinda de Satanás. Mas aí entra aquela questão que aconteceu lá no capítulo 4, se não me engano, quando eles contestaram, quando eles blasfemaram, dizendo que o Senhor Jesus fazia os seus, capítulo 3 de Marcos, ele fazia expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. E o Senhor deixa muito claro que era um absurdo eles falarem aquilo, porque com isso Satanás não poderia subsistir, o seu reino não poderia subsistir. Se ele expulsasse demônios por Satanás, então não fazia nenhum sentido isso. Então só podia vir de Deus. E eles sabiam que vinha de Deus o poder e a autoridade para ele fazer essas coisas. O que eles não queriam era se sujeitar a essa autoridade. Lá em João capítulo 15, tem uma passagem muito interessante, quando o Senhor Jesus está instruindo os seus discípulos, um pouco antes da sua partida. Ele fala no versículo 21, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então o problema todo começava no Pai, naquele que tinha sido enviado à terra, e eles não reconheciam Cristo como sendo o Messias enviado. E aí ele continua no versículo 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. E aí ele fala outra coisa. No versículo 22, ele fala se ele não tivesse falado. Versículo 22, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Então eles não apenas rejeitavam as palavras de Jesus, mas eles rejeitavam também as obras de Jesus e não aceitavam que elas eram feitas pelo Espírito Santo de Deus. E assim eles se colocavam numa condenação da qual não há volta. Porque se o próprio Deus estava sendo contestado aqui, através da rejeição desse povo, principalmente dos líderes, da rejeição contra Jesus e contra o Espírito Santo que operava através dele, não podia ter volta, não podia ter perdão, não podia ter salvação para esses homens. A perdição deles era certa. Existe uma filosofia budista, dentro do budismo e de outras religiões orientais, é muito comum se falar no caminho do meio, que não é nem quente nem frio, não é nem alto nem baixo,
é morno, é a média. Mas nas coisas de Deus não tem média. Nas coisas de Deus, ou é ou não é. E aqui o Senhor faz isso com eles. Deixa muito claro que eles tinham que fazer uma escolha. Se aquilo que João Batista fazia vinha de Deus, então por que eles não aceitavam? Porque se não vinha de Deus, teria vindo dos homens, mas eles não querem aceitar nem de um lado nem do outro. A palavra de Deus nos fala da igreja, o testemunho cristão na terra, nos últimos dias, que o Senhor fala que não é frio nem quente, é morno. E o Senhor estava a ponto de vomitar da boca. Mas nós sabemos que o Senhor, numa outra passagem, ele fala assim: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então existe uma ideia muito clara de tomada de posição. Ou se está com Cristo, ou se está contra Cristo. Não existe um caminho do meio. E quando o Senhor, lá no começo desse evangelho de Marcos, também ele traça essa distinção entre os que estão com ele e os que não estão com ele. Porque ele chama os discípulos para uma casa, aliás, ou melhor dizendo, quando ele explica a parábola do semeador, ele primeiro fala a parábola para a multidão, mas depois ele chama à parte os seus discípulos e explica a parábola. Então, uns apenas ouviam, mas outros, o Senhor fala assim: a vós vos é dado entender, outros entenderiam. E no capítulo 4 de Marcos, versículo 9, e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola, e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quanto mais nós ouvimos o Senhor, quanto mais nós lemos a palavra de Deus e ouvimos essas explicações e os irmãos compartilhando as coisas, o Espírito Santo elevando os nossos olhos para o Senhor, nós vamos ver nós estamos vendo como ficam absurdas as situações, as perguntas que eles eram chefes, né? Chefes da nação, porque eram sacerdotes, escribas e anciãos que se aproximaram dele. Então, apesar de terem todos os testemunhos, vamos ler. O Mário mencionou 2, João capítulo 5, e agora nós vamos ver mais um. Aqui em João nós vemos pelo menos 4, eu vejo aqui. Capítulo 5 do Evangelho de João, capítulo 33. O primeiro testemunho é capítulo 5, versículo 33. Capítulo 5, versículo 33. O primeiro testemunho é o de João, aqui que a gente vê nesse capítulo. Mas vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. O segundo testemunho, aqui o 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Terceiro, o Pai. 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer.
e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. E o quarto que a gente vê aqui são as Escrituras, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eles tinham esses 4 testemunhos, João Batista no 33, obras no 36, o Pai no 37 e as Escrituras no 39. Voltando lá para Marcos 11, eles estão perguntando a respeito das obras. Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Versículo 30 ele fala, o Senhor, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Então o batismo de João era um testemunho de que ele era quem era e ele tinha autoridade para fazer o que fazia. Então, ele está perguntando, na verdade, assim, a missão de João era de Deus? Só que o batismo de João, o que era? Eles tinham que sair do sistema judaico, ou seja, reconhecer que aquilo já não agradava a Deus, não era aquilo mais, porque por causa deles mesmos. Então eles tinham que ser batizados, e o batismo de João era do arrependimento. Eles tinham que ir confessar os seus pecados, e eles teriam a remissão e eram perdoados. O Senhor Jesus, tomando essa posição desse remanescente que se arrepende, o Senhor Jesus não tinha nada para arrepender, e no batismo ele não precisou confessar os seus pecados. Ele orava quando ele foi batizado, como nós já vimos em Lucas 3. Então, eles estavam pondo em xeque, o Senhor estava pondo em xeque aquilo que eles estavam recusando. Ou seja, eles não queriam, porque se eles tomassem o batismo de João como de Deus, eles tinham que se submeter ao batismo de João. Logo, esses anciãos, os escribas, os sacerdotes, eles tinham que se separar, eles tinham que se arrepender daquele sistema e esperar o Messias que viria. E João era aquele que aplanava o caminho do que viria, que era o Messias. Então, eu fiquei pensando também numa coisa, porque eles sabiam muito bem, no versículo 31 fala, e eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos, do céu ele nos dirá, então por que não crês? 32, Marcos 11, 32. Se porém dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Eles vão ter que responder o quê? Não sabemos. E eu estava pensando também um outro aspecto. Que terrível é quando nós andamos na presença dos homens, né? Temendo os homens. Ou mesmo na presença dos irmãos. Que vida limitada cristã que nós temos, né? Porque nós andamos assim, se tiver bom para os irmãos, tá bom, se tiver bom. Nós tememos, na verdade, o temor é dos homens e não do Senhor, de Deus. E aqui, eles não temem a Deus. Versículo 32. Se porém dissermos dos homens, olha só, tememos o povo. Eles não temiam a Deus. Por isso, eles vão virar as costas para o Senhor ali. E repito, quanto mais nós estamos vendo quem é o Senhor, como a humildade do Senhor em permitir, quer dizer, o Senhor estava mantendo aquelas pessoas, a respiração daquelas pessoas que estavam ali, era o Senhor que estava mantendo. Para eles ainda perguntarem, com que autoridade?
Ai, Senhor, como Ele é misericordioso. E a gente vê a humildade desse homem aqui. E sabedoria também, né? Porque parece uma coisa tão... uma pergunta tão fora fora do contexto. E é uma pergunta que sabedoria do Senhor para fazer essa pergunta, né? Se ele fosse homem, como aqui os escribas e os doutores da lei estavam querendo dizer, se ele fosse homem, ele não teria tal autoridade. Se ele fosse Deus, ele teria tal autoridade. E os judeus, então, não criam que um homem pudesse ter tal autoridade, tampouco criam que ele era Deus. Porque ele fazia as coisas que ele havia, como ele fala em João, havia visto. Ele só fazia as coisas em comunhão com o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ele disse, tudo foi dado por Deus a ele, a esse homem. Então eles não queriam nem crer que um homem poderia ter tal autoridade e que ali aquele homem estivesse se passando como Deus. Interessante essa situação. Nenhum nem outro. Se ele era homem, não podia fazer. E como ele não era Deus, também não podia fazer. Mas ele era Deus. Era um homem e era Deus. E quem que reconheceu tal autoridade? O centurião disse para ele, Senhor, também tenho servos sob minha autoridade. E digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e a outro, faz essas coisas, ele o faz. Mas tu dizes só uma palavra, e meu servo sarará. Então, o Senhor Jesus fica abismado. Ele fala, nem em Israel achei tamanha fé. Esse homem está crendo na minha autoridade, na minha palavra. Se eu disser uma palavra, o meu servo vai ficar, se ele disser uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Ele creu na autoridade da palavra do Senhor Jesus. E outra vez o Senhor Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, vai, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Autoridade de perdoar pecados, autoridade de curar, autoridade de ressuscitar dos mortos, autoridade de fazer o cego enxergar de novo, né? Autoridade sobre, como já foi falado, sobre a natureza, tudo, mandar a figueira secar, como nós vimos, pedir para que o temporal parasse. A autoridade que ele tinha era toda, a autoridade que era de Deus. E os homens não podiam ver naquele homem, como nós vemos, né? Todo esse poder na pessoa do Senhor Jesus. Diante desse que podia ordenar que um peixe trouxesse uma moeda dentro da boca e que essa moeda fosse exatamente o valor para pagar a dívida, assim, o tributo do templo, tanto para Pedro como para ele. Diante dessa pessoa, eles têm que responder, não sabemos. Porque no versículo 33 fala, respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. Ou seja, eles têm que reconhecer a incapacidade deles em julgá-lo. Apesar de toda a humildade dele em responder, ele não se... Ele se mantém, o Senhor, se mantém perfeitamente, Deus perfeito, né? Perfeitamente no seu lugar. Então, o mesmo homem que estava ali acessível, disponível,
é o mesmo que vai replicar, que vai responder no versículo 33 mesmo. Fala assim, e Jesus lhes replicou, apesar deles serem os chefes da nação ali. Também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Aqueles religiosos, os sacerdotes, escribas, anciãos, eles estavam tendo um problema com a questão da autoridade do Senhor e do poder dele na terra. Porque eram as coisas que ele fazia aqui na terra. Mas o que eles iriam pensar se eles escutassem aquilo que o Senhor fala para os seus discípulos apenas, depois de ressuscitar em Mateus 28, versículo 18? Às vezes a gente passa na leitura rápida de alguns versículos da Bíblia e nós não paramos para ver a implicação deles. No capítulo 18 de Mateus, versículo 11 versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder na terra? Sim, também na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, esse homem tem todo o poder no céu e na terra. Isso não é menos que Deus, é o próprio Deus que tem todo o poder no céu e na terra. O que ele disser no céu, o que ele disser na terra, o que ele fizer no céu, o que ele fizer na terra, está bem feito, porque ele tem o poder no céu e na terra. E aqui eles estavam ainda com dificuldade de entender do poder do Senhor na terra. Imagina se eles pensassem diante de quem eles estavam. O tamanho da encrenca que eles estavam arrumando de se opor a Cristo, aquele que tem agora todo o poder no céu e na terra. É claro que aqui na terra ele estava sujeito ao Pai, mas tudo que o Pai fazia, ele fazia. Tudo que o Pai dizia, ele dizia. E nós vemos agora esse mesmo Senhor entronizado nos céus e com todo o poder, toda a majestade, toda a glória. E que maravilha que um dia nós vamos estar diante dele, contemplando ele, contemplando como ele é, assim como ele é. Todo o poder, onipotência, né? Que é um atributo divino, né? Numa outra ocasião ele usa da onisciência, quando ele diz ao homem paralítico: os teus pecados estão perdoados. E eles arrazoavam nos seus corações, eles estavam pensando no assunto, e o Senhor fala: por que vocês estão pensando isso? Por que arrazoais nos vossos corações? E para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta e anda. Quer dizer, ele usa ali da sua onisciência. E nós podemos pensar que todas as vezes que o Senhor estava em algum lugar, ele sabia o que todas as pessoas estavam pensando. Aquelas 5.000 pessoas que ele alimentou, ele sabia o pensamento daquelas 5.000 pessoas, porque ele é onisciente. Não dá para a gente entender? Não dá para entender, não dá para caber na nossa cabeça quem é essa pessoa, mas porque ele é Deus. Deus não poderia ser menos do que isso. E mantinha aquelas pessoas. Não só sabia, mas mantinha. Realmente, né? Nós estamos falando de coisas que ultrapassam nossa capacidade de compreensão, claro. Mas nós nos alegramos em falarmos e ouvirmos essa pessoa cuja face nós vamos ver, em cuja presença nós vamos estar a qualquer momento, né? Podemos até ler um versículo que eu acho que é bem abrangente de tudo isso que nós acabamos vendo aqui, que é lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1
havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Esse mundo aqui é o universo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse que é a expressa imagem de Deus. Ele só não era uma coisa antes, ele nunca tinha sido um homem de carne e ossos. Agora ele é também um homem de carne e ossos. Por isso que nesse versículo, eu estava pensando nesses versículos mesmo. Por isso que nesse versículo 3, ele fala, assentou-se, ele justamente, né? Assentou-se à destra da majestade, nas alturas.